noite, a gente está aqui com o Dr. Gabriel para mais um episódio do Fisiocast, do Fisioexplica, no caso, que é um podcast sobre fisioterapia respiratória. Hoje ele vai explicitar para a gente como é trabalhar com a fisioterapia respiratória na UTI. Primeiramente, um prazer inenarrável recebê-lo aqui. A UTI é um ambiente de alta complexidade. Como é um dia normal de trabalho para um fisioterapeuta? Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite de vocês, convite também da professora Rafaela Rocha, coordenadora do projeto de vocês. É uma honra estar aqui, me apresentando melhor para vocês. Meu nome é Gabriel Junqueira, eu tenho 26 anos, sou natural de Varginha e atuo atualmente na rede de urgência e emergência do Hospital Regional do Sul de Minas e já atuei nas unidades de terapia intensiva do mesmo. Então, mediante aí a primeira pergunta, você repete ela, por favor? A UTI é um ambiente de alta complexibilidade. Como é um dia normal de trabalho do fisioterapeuta? De fato, a UTI é uma unidade de complexidade, mediante os pacientes críticos, que estão na unidade. É complexa as inúmeras responsabilidades, multiprofissionais que a gente tem no local. Então, o dia a dia de um fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva é algo muito responsável, A gente atua diretamente com pacientes críticos, com pacientes graves, pacientes instáveis, Então é um processo assim de muita responsabilidade, Então mediante a primeira pergunta a gente lida, com a complexidade do local, com essa responsabilidade mediante o ambiente. Maravilha. Quando ocorre alguma emergência, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, que é bastante comum, Enfim, qual a função do fisioterapeuta respiratório nessa situação? A parada cardiorrespiratória, conhecida aí pela sigla PCR, é muito comum em uma unidade de terapia intensiva e principalmente no ambiente que eu trabalho, que é uma rede de urgência e emergência, E o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental na PCR, Durante a FCP, a gente segue o protocolo da CLS, segundo a American Heart Association, um protocolo avançado de suporte à vida, E o fisioterapeuta, a função principal dele é a ventilação do paciente, Então, durante uma RCP, devido a uma PCR, o médico do local ele vai definir funções, E o fisioterapeuta, a função principal dele durante a PCR é ventilar o paciente. Então, nós assumimos a bolsa válvula máscara, mais conhecida como AMBU, E estamos atuando diretamente nas vias aéreas do paciente, Aí, de início, com a bolsa válvula máscara, sem o paciente estar sob uma ventilação invasiva, algum dispositivo invasivo, que é o tubo orotraqueal. Posteriormente, o médico provavelmente vai realizar uma intubação orotraqueal. Nós assumimos depois, com essa ventilação invasiva, pós-reanimação, o paciente será acoplado a uma ventilação mecânica, que é de responsabilidade do fisioterapeuta. Quando o paciente está entubado, quais são os parâmetros que podem ser avaliados para realizar a extubação? A extubação. Aí nós já estamos partindo para outro protocolo, que é já quando o paciente já está estável hemodinamicamente, já em processo de desmame. Como que funciona a extubação? Para que haja uma extubação segura, principalmente, é primordial que esse paciente esteja com sinais vitais estáveis, estável hemodinamicamente, normocárdico, normotenso, bem adaptado a VM, saturando bem, níveis de saturação adequados ali para aquele momento, E então, assim, de início, posteriormente ele deve estar sem sedação ou com sedação mínima, já em processo de despertar, um paciente que tenha
um certo nível de consciência já, ele consegue atender, responder a comandos verbais, né? E aí o fisioterapeuta já vai passar esse paciente para trabalhar a parte respiratória, né? Então nós em ventilação mecânica nós temos a pressão de suporte, né? Que é um modo ventilatório. A gente passa o paciente para a pressão de suporte e realiza com ele o TRE, que é o teste de respiração espontânea, né? Então o TRE inicia às vezes com a pressão de suporte mais baixa, com pressão de suporte entre 7 e 8, né? A gente costuma zerar a PIP ou deixar uma PIP aí bem mais baixa também, uma FO2, né, a fração inspirada de O2 baixa também, para realizar esse TRE cerca de 30 minutos, né? Ou então o mais seguro e o mais utilizado, o tubo T, né? O tubo T é uma excelente opção no processo de extubação do paciente. Então sempre verificar, né, os sinais vitais desse paciente, se ele faz um bom volume, pressão de suporte, né, se ele está bem adaptado ali, se ele tem um bom padrão respiratório, tem força muscular inspiratória, principalmente parte do diafragma, né, a gente avalia outros quesitos, né, além disso, para pacientes que às vezes têm esse dor laríngeo, né, então a gente avalia Cuff Test, que são outras medidas que a gente tem para uma extubação segura, né? A idade conta muito, se é um paciente muito idoso, né? Se é um paciente que tem alguma comorbidade respiratória, né? Se aquilo que levou ele à intubação foi algo respiratório, né? Algum distúrbio respiratório. Então tudo isso entra em conta para poder extubar um paciente, né? Viu que ele estava adequado, ventilando bem, tem força muscular inspiratória, sinais vitais estáveis, TRE passou, né, deu positivo para um TRE seguro, né, ficou bem, às vezes no tubo T durante 30 minutos, a gente evolui aí com uma extubação segura. Nós sabemos que a equipe multidisciplinar ela é extremamente importante, principalmente dentro da UTI, né? Sim. Atualmente, como que é a dinâmica dessa equipe, como ela funciona, a organização e por aí vai? Trabalhar com a equipe multi dentro de uma unidade de terapia intensiva é essencial, né? Sim. É sempre importante ouvir outros profissionais e saber lidar com outros profissionais. A unidade de terapia intensiva é o lugar mais completo em equipe multi, né? Nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, um médico, assistente, né? Um médico plantonista, temos presença de psicólogos, nutricionistas, assistente social, né? Os médicos coordenadores, né? Hoje em dia são feitos rounds para discutir, né, sobre cada caso de paciente, né? Então a equipe multi ela é muito importante para o cuidado daquele paciente, né? Então a enfermagem fica 24 horas com o paciente, então 24 horas com o cuidado do paciente, né? E é muito importante que a gente tenha troca com esses outros profissionais, né? O médico, assistente, a nutricionista, né? Então, para aquele paciente ficar assistido de todas as formas possíveis, né? Então, é sempre importante manter uma boa comunicação, né? Um bom relacionamento com esses profissionais, né? Visto que todos estão ali para um propósito maior, que é o paciente, né? E se atentar às orientações de cada profissional, daquilo que é melhor para o paciente, né? Então, no round é importante porque todos se unem para um propósito, né? Então a gente conversa, a gente discute, vê o que é melhor, né? Então a enfermagem escuta a fisioterapia escuta a medicina escuta o nutricionista e assim todos juntos escutamos para que a gente faça o melhor para o paciente. Então essa é a importância. E essas discussões, acrescentando um pouquinho, elas acontecem diariamente? É um processo diário? Diariamente. Na unidade de terapia intensiva, todos os dias possui o round, né? Então é um encontro com essa equipe multi, né? Feita juntamente ali para definir realmente sobre cada paciente de tratamento, como que ele passou de um dia para o outro, né? O que ele está usando naquele momento, qual antibiótico terapia, se esse paciente fez ou não febre, se ele está bem na ventilação mecânica,
parâmetros que ele está utilizando, né? Se ele pode evoluir para um possível desmame, que nós falamos da situação. Então, tudo isso é conversado no round e por isso a importância. A fisioterapia é uma profissão relativamente nova. Você acha que dentro do ambiente da UTI, o fisioterapeuta respiratório vai ter mais responsabilidades? Sim, a fisioterapia, na verdade, ela, no âmbito hospitalar, ela veio criando forças desde a pandemia, né? Desde o Covid-19, que foi quando viu-se a importância da nossa profissão, mas ela já existia há algum tempo, né? Onde que nós sobressaímos na mídia, né? E as pessoas começaram a entender melhor o que o fisioterapeuta fazia, o que um fisioterapeuta respiratório atuava, né? A importância de um fisioterapeuta respiratório dentro de uma unidade de terapia intensiva para um paciente crítico, né? Então, nós ainda enfrentamos desafios diariamente, né, em relação à nossa remuneração, em relação ao nosso reconhecimento, né? Mas de fato crescemos bastante e isso torna para a gente mais desafios, né? A partir do momento em que nós passamos a ser mais conhecidos, a partir do momento que as coisas começam a evoluir, né? Novos desafios surge a necessidade de novos conhecimentos. Então, por isso, um fisioterapeuta respiratório numa unidade de terapia intensiva, ele necessita de um conhecimento maior, ele necessita desse cuidado, né, de buscar mais, buscar artigos, interpretar, porque justamente mediante a equipe multi a gente precisa ter bons argumentos para que aquilo seja imposto ali naquele momento, né, que seja colocado, e sempre vão pedir bases científicas para que a gente sempre, né, se baseie em algo, né? Então isso é muito importante. Então o conhecimento, a responsabilidade está ali, é um ambiente de muita responsabilidade, né? O ventilador mecânico é vital para o paciente, então nós de fato sabemos disso, né? E falando da parte de ventilação mecânica, mas não só os pacientes que estão em VM, mas todos aqueles que estão dentro da unidade de terapia intensiva, né? O nosso cuidado com a parte respiratória, com a parte motora também, que é muito importante, né? A UTI está relacionada à fraqueza muscular, né? Então, assim, a gente sempre fica em cuidado em relação a isso. Então, sempre é importante pensar nessa responsabilidade na nossa profissão. Agora, uma outra questão agora na faculdade, principalmente, a gente enfrenta muito a parte de termos técnicos, que muitas vezes é um desafio, porque é um que você fala, meu Deus, mas não tem nada a ver com o que realmente sim, né? Sim. E aí a nossa dúvida é se em algum momento, para contar para a família a situação que o paciente se encontra, você teve dificuldade em passar essa informação. Se teve, conta para a gente um pouquinho. Então, no hospital que eu trabalho, quem entra em contato com os familiares é o médico assistente, ou o médico plantonista, né? Nós, assim, profissionais da saúde, nós ficamos mais nos bastidores, né? Fisioterapeuta, enfermeiro, mas às vezes os familiares nos param para perguntar algumas coisas, né? Em relação ao paciente, ao familiar, né? Então, assim, é sempre importante entender que o familiar, muitas das vezes, ele é leigo, ele não conhece a unidade de terapia intensiva, ele não conhece aquele ambiente. Muitas das vezes ele não sabe o que é uma intubação orotraqueal, né? Ele não sabe por que o paciente está sob ventilação mecânica, né? Não sabe de fato pelo fato dele ser leigo, né? Às vezes, muitas vezes pela falta de informação. Então é sempre importante a gente tentar conversar com o familiar na mesma linguagem que ele, para que ele entenda, né? E sempre com um olhar humano, com um olhar de solidariedade, né? Com carinho. Então entender que é um parente, é um familiar, é alguém que a pessoa, né, tenha contato. Então a gente sempre tenta abordar o mais simples possível, né? Para que fique claro a mensagem, para que o familiar entenda a situação daquele paciente naquele momento, né? Mas de uma forma que seja simples de entendimento para ele, né? Então a gente fala, olha, esse paciente está precisando desse aparelhinho para poder respirar, né? Esse tubo que vai na boca para o aparelho poder funcionar, né? Então a gente fala de uma maneira simples, né?
Ah, mas ele não está acordado? Não, ele no momento ele está acordado porque ele está tomando um remedinho que faz ele dormir, né? Que no caso é um sedativo. Então nós utilizamos esses termos, Uma linguagem um pouco mais uma linguagem informal, né? para que fique simples para o familiar poder entender, porque muitas das vezes pode ser um senhor de 70, 75 anos, às vezes é esposo, né? De alguém que às vezes mora na roça, não tem aquele, né, aquela informação, né? E aí a gente precisa falar dessa forma com eles. Durante essa trajetória de 2, 3 anos trabalhando no UTI, como fisioterapeuta respiratório, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Certo, eu estou ali há 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? Isso. Antes eu era estudante, né? E eu tive contato a primeira vez como estagiário, né? Há quase 2 anos atrás. E formado mesmo eu tenho 1 ano e 3 meses, né? Que é a área, assim que eu formei, eu já saí, já fui atuar direto na UTI. Então é esse tempo de formação. E aí, procede a pergunta? Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Certo, isso eu contei até no outro podcast, né, de vocês, e eu tinha acabado de entrar como profissional, como fisioterapeuta, e eu tive que tomar uma decisão muito importante nos meus primeiros 15 dias de trabalho, né? Eu estava de plantão na UTI neurológica, e havia uma paciente jovem, né, uma paciente de 17 anos, e ela estava sob ventilação mecânica, né, mas ela não tinha um nível bom de consciência para evoluir com uma possível extubação, né? E aí, em conversa com a equipe multi, juntamente com a equipe médica também, nós avaliamos, né, mediante ali aquela situação, a capacidade pulmonar, né, visto que era uma paciente jovem, ela tinha até ela tinha até uma traqueostomia prevista para ela, né, que ela já estava há alguns dias sob ventilação mecânica, e aí foi-se discutido, né, o fato de uma possível extubação para ela. Então, durante o dia foi avaliado, né, força muscular inspiratória, alguns parâmetros que a gente calcula na ventilação também para nos auxiliar, né, P01, Pmax, né, esses são termos mais técnicos, mas que a gente utiliza muito para calcular, né, uma força muscular respiratória para ver se o paciente tem condições, né, de ficar fora da ventilação mecânica. Mas como era uma paciente jovem, né, e sem um bom nível de consciência, né, ela acordava, mas acordava mais agitada, não respondia aos comandos verbais, né, ficou-se a dúvida, né, se estubava ou não, e eu tinha 15 dias apenas de trabalho, e aí em conversa com a equipe multi e tudo mais, nós optamos ali naquele momento por estubar a paciente, né? Então eu acredito que essa foi uma das decisões assim, mais difíceis para mim, porque eu tinha acabado de chegar, né, como fisioterapeuta, então quando a gente chega a gente tem algumas inseguranças ainda, e foi uma decisão que eu tomei, né, e mudou os rumos dessa paciente, né? Depois essa paciente saiu da UTI, teve alta para casa, hoje essa paciente está super bem, né? Mas foi uma decisão assim que eu não esqueço, porque foi algo que de fato impactou muito a minha entrada na UTI, assim, foi muito difícil essa decisão. Maravilha. Gabriel, trabalhando com a área da respiratória agora há 1 ano e 3 meses, é isso? Isso. Qual conselho você dá para um acadêmico que gostaria de seguir essa área também? O conselho que eu dou é estude, né? Estude bastante, nunca deixe de estudar. O conhecimento, ele é a principal arma do ser humano, né? Então é uma área de muita responsabilidade, né? Nós lidamos praticamente todos os dias, né, com pacientes críticos, pacientes graves, né? E então é preciso conhecimento, é preciso responsabilidade, né, para poder atuar mediante a equipe multi, né? É preciso medidas rápidas, né, a serem tomadas. Então, o conhecimento nos auxilia muito durante esse processo, né? É uma área muito nobre, uma área muito linda, né? Eu, desde quando entrei na faculdade, nos meus primeiros períodos, né, eu tive
já essa escolha, né, quis correr para essa área, quis, né, ingressar nela. Atualmente estou quase terminando até minha pós-graduação já em terapia intensiva, né? É uma área que eu gosto bastante, então é uma área muito nobre, uma área honrosa, né? Assim como todas as áreas da fisioterapia, né? Ela exige conhecimento, exige responsabilidade, né? Então a dica que eu dou é estude mesmo, pegue uns artigos, né? Acompanhe outros profissionais que já estão na área, né? E busca sempre informações para lá na frente chegar aí, né? Uma pós-graduação, né? Sempre ir estudando para fazer o melhor para o paciente. Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um tempo pequeno, mas muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi sensacional te ouvir, toda a experiência, trajetória. E vai ter mais ainda pela frente, mais convites ainda convite. Eu sempre fico à disposição.